Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional. Você sabe, depois da vinheta sempre tem informação aqui no canal. E eu tô aqui diretamente do estádio Estrela d'Alva, em Bagé, onde acompanhei a partida pela Rádio Bandeirantes. Inclusive, se você não acompanha a Rádio Bandeirantes, já faço o convite. Sport Band RS aqui no YouTube, nosso canal. Também no FM, claro, no radinho velho de guerra, 94.9. A gente fez uma grande cobertura nesta quarta-feira aqui na estreia do Colorado. Eu quero falar, pessoal, justamente sobre o resultado, porque o Roger, quando perguntado na sua entrevista coletiva após a partida sobre como considerava a estreia do Inter, ele disse que considerava um resultado positivo. Se a estreia foi boa ou não, aí fica a cargo também da opinião do torcedor. Mas para ele, Roger, o resultado foi positivo, jogando fora de casa, num gramado que não é o gramado do estádio Beira-Rio, embora elogiado pelo técnico Roger, não é também uma situação fácil. O Inter, com poucos dias de pré-temporada, pega um time que treinava desde o início de dezembro, tem uma defasagem importante. Então, para o Internacional, para o técnico Roger Machado, foi uma estreia positiva, com um empate que coloca o Inter aí com 1 ponto no grupo B da competição. O Campeonato Gaúcho que tem uma fórmula diferente. Roger também falou sobre isso, que é um campeonato de mais tiro curto, então há sim uma preocupação de ter um bom início nessa competição para que lá depois o Inter não chegue nas últimas rodadas, quem sabe brigando por uma vaga entre os semifinalistas. A ideia é já dar esse tiro logo no início e o Inter, claro, vai tentar aí vencer os seus jogos. Tem o Juventude agora no sábado como principal desafio talvez dessa primeira fase, além do clássico Grenal. Bom, pessoal, quero falar também sobre alguns pontos que o técnico Roger tocou na entrevista coletiva. Primeiro, sobre Luiz Otávio. Ele diz que o Luiz Otávio falhou em alguns momentos do jogo, disse que ele teve alguma dificuldade de controlar o jogo no meio-campo, que ele teve alguns problemas para acelerar o jogo quando tinha a bola, mas tudo natural, dentro do que se espera de uma estreia no profissional como titular de um garoto de 17 anos. É um garoto muito promissor, que o Inter coloca bastante expectativa, mas a cautela é necessária. Então o Roger viu essa dificuldade um pouco no primeiro tempo, fez a troca, colocou o Bruno Henrique na vaga, que para ele fez uma diferença importante. O Bruno Henrique, segundo o Roger, pode ser camisa 5 sim, como ele já jogou com o próprio Roger no Palmeiras. Então o Roger enxerga também essa capacidade no Bruno Henrique, que de fato fez uma boa partida na segunda etapa. O Roger também, pessoal, elogiou bastante a partida do Vitor Gabriel, que para mim também foi um dos destaques desse jogo, tanto negativamente na parte defensiva, principalmente nos gols de bola aérea sofridos pelo Internacional. Teve ali uma participação ou outra do Vitor Gabriel, mas na parte ofensiva ele fez a sua parte. Na bola cobrada pelo Alan Patrick, ele fez o gol, seu primeiro no profissional, logo na sua estreia. Vejam lá, na sua estreia com a camisa do Inter em jogos oficiais, ele fez o gol que deu o empate, a condição de empate no marcador ao Inter nesse compromisso. Quero falar também, pessoal, sobre o que o Roger falou justamente sobre essa bola parada, sobre essa bola aérea, na verdade, defensiva. Eu perguntei ao Roger justamente sobre isso. Se não é uma preocupação, o que falta para o Inter melhorar esse aspecto, porque desde a última temporada o Inter vinha com esses problemas. E eu fiz a ressalva para o Roger. Eu entendo que é primeiro jogo, que tem também um time muito diferente daquele que estava em campo na última temporada, e o Roger diz que está dentro do esperado, que o Inter toma o mesmo número de gols de bola parada de outros adversários do mesmo nível. Então, para o Roger, não há preocupação nesse sentido, foi apenas uma desatenção, foi a palavra utilizada pelo técnico do Inter para definir esses erros. O Inter tomou 2 gols muito rapidamente, deu uma pane ali no sistema defensivo, um vacilo muito grande, e o Inter acabou em poucos minutos perdendo a vantagem de 1-0 e acabou sendo derrotado no primeiro tempo por 2-1. Voltou, conseguiu o gol de empate, mas ficou nisso 2-2 aqui no estádio Estrela d'Alva. Eu quero também, pessoal, falar sobre o que eu achei dessa partida agora entrando no campo da opinião, saindo da informação. Eu gostei bastante de alguns momentos do jogo do Inter, acho que em alguns momentos até me surpreendi com a troca de passes,
com a capacidade até física do Inter se portar aqui nesse jogo, sabendo da pré-temporada muito curta. Gostei muito do jogo do Alan Patrick, para mim foi o melhor em campo. O Wesley também foi um dos melhores do Internacional, mantendo o nível da última temporada, e isso é uma grande notícia para o torcedor do Inter. Quero falar também sobre lesões. Isso preocupa bastante o Internacional, porque alguns jogadores já ficaram de fora desse início da temporada. É o caso, por exemplo, do Rocher, é o caso do Tabata, jogadores que sentiram ao longo da pré-temporada e podem perder esse início de Campeonato Gaúcho. Essa competição que é muito rápida, o Inter tem 8 jogos na primeira fase, pode perder esses jogadores pela maioria desses jogos. Então, há sim uma preocupação e hoje mais 2 jogadores acabaram sentindo. Bruno Gomes, logo no início da partida, acabou sendo substituído, sentiu o joelho esquerdo. Joelho é sempre complicado, pessoal, torcer para que não seja nada grave com o Bruno Gomes, que é o lateral direito titular do Internacional. E também sentiu na primeira etapa o Cleiton Sampaio, zagueiro do Inter, que já não é o titular é o Rohel, tem uma lesão na mão, está se recuperando, deve voltar no fim de semana contra o Juventude, mas o Cleiton, que já era o reserva, acabou sentindo. Então o Inter tem vários problemas para esse início de temporada. Segundo o Roger, foi tornozelo, esse é o problema do Cleiton Sampaio. Então, pessoal, o Inter com muitas preocupações nesse início de temporada. Acho que a atuação talvez seja a menor delas, mas sim em relação a esses vários desfalques que acumula o departamento médico do Inter para esse início de temporada. Deixe o seu comentário aqui, a sua opinião sobre essa estreia do Internacional no campeonato. Eu vou interagir com vocês aqui nos comentários. Deixe também o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. E só para não perder o fio da meada, o Inter antes da partida anunciou a contratação de Carboneiro, atacante do Racing da Argentina, chega por empréstimo até o final desta temporada. O jogador que, se inscrito no bid, poderá estar à disposição para a partida no fim de semana contra o Juventude. Valeu, pessoal, até mais. Estarei voltando a Porto Alegre amanhã, no início do dia. Estarei, claro, atualizando vocês novamente em relação ao Internacional. Até mais!